pela oportunidade do trabalho, pela confiança no trabalho. Parabenizar a todos vocês que estão na casa ou que vêm à casa. Manter esse posto, esse oásis de amor na terra, para que a gente possa receber essa seiva da vida. Porque por si só, a etapa chamada reencarnação, por aquilo que nós somos, e olha, estamos na melhor etapa agora. Por isso aquele livro A Melhor Vida. Hoje é o melhor de nós. E se é difícil, e é só a pontinha do iceberg, porque graças a Deus o resto está no esquecimento, imagina o que tem embaixo dessa água do inconsciente. Então, estar vinculado a uma casa espírita, talvez a gente ainda não consiga medir o que representa para o espírito. Certa feita, perguntando à nossa mentora espiritual e de nossa casa, Maria do Rosário, qual seria a melhor definição que poderíamos oferecer sobre a casa espírita? E ela é muito objetiva, muito carinhosa, mas muito objetiva. Ela disse que a gente rebusca muito, né? A gente quer dar muito significado para a casa espírita. É um hospital, não, é uma escola. Para outros é uma creche, né? Porque a creche é aquele lugar que você vai, fica lá um tempinho e volta para casa. Esse voltar para casa representa voltar a ser a mesma coisa. Então, não assimilar que vai buscar na creche. É só para passar tempo a creche, né? Então, ela disse, a melhor definição para a casa espírita, ela é o ponto onde o céu beija a terra. E realmente aqui é um ponto onde o céu beija a terra. É uma casa com uma vibração doce, suave, que talvez você já tenha se acostumado e não perceba. Automatiza e a gente não percebe. E automatizamos também as nossas funções dentro da casa. Então, a sugestão é, quando eu entrar naquela porta, é porque o céu se abriu para mim. Então, que eu, em primeiro lugar, feche os olhos e sinta. Porque não existe para a espiritualidade nenhum empecilho para o trabalho. E quando nós chegamos, a menor parte do trabalho, mas, ao mesmo tempo, aquela que somos capazes de realizar, ficou para nós. E aí a gente chega cansado das tribulações da vida, dos desafios profissionais, e muitas vezes dizemos assim, hoje eu não tenho condição de trabalhar. Hoje eu não estou bem. É hoje que você precisa trabalhar. É agora a oportunidade, porque o carinho com que eles preenchem cada vãozinho da casa e como eles patrocinam no trabalho, como eles aproveitam o trabalhador para renovar a energia, porque você precisa estar conectado. Então, aquele que ainda está totalmente mergulhado no mundo material, ele não sente falta da energia espiritual como quem já vislumbra o mundo espiritual, como quem já se compromete com o mundo espiritual. Então, nós precisamos mais, porque estamos sendo convidados a dar mais. Tá? Então, percebam a casa, percebam, fechar os olhos e sentir esse manancial, uma cascata de luz, e aqui ela vem das montanhas, né? Então, ao redor, então ela vem pura,
e tem que ser absorvida por nós. Quando a gente está com um problema, o trabalho renova. Porque você imagine, hoje eu estou com um problema, então, eu não vou dar passe hoje. Você me permite, vou ficar aqui, se tiver um tratamento melhor, tá bom, você escolheu. Porque vai receber um passe, vai receber um tratamento. Mas se você trabalha, todo o passe que você dá é um que você recebe. E tirando que nós ainda não aprendemos a dar na medida em que recebemos, pense que você sempre fica com uma reserva a mais. Então, somos presenteados. Porque quando a gente está com um problema, o modo de pedirmos a espiritualidade é muito mais íntimo, né? Senhor, me ajude. Benfeitores espirituais estejam comigo. Então é quando a gente se abre para receber e é quando nós temos melhor capacidade de sentir. Então trabalhe. Trabalhe. Esse é o convite da mediunidade. Costumo dizer que estudar mediunidade não é só para trabalhador espírita, para quem exerce uma tarefa dentro da casa espírita ou da mediunidade. Mas é para melhor compreendermos a nossa vida. A gente precisa compreender a vida, precisa perceber quando nós somos influenciados para tirarmos a média de como estamos espiritualmente. Então, quando eu sou influenciado, o que quer dizer? O que eu faço é potencializado, cresce. Cresce. É por isso que aquelas pessoas que anseiam por um trabalho no bem, vamos pegar aí o Divaldo, quando começou a Mansão do Caminho, não tinha nada. Não tinha nada. O que aconteceu? Foi potencializado. Então, quando aquele anseio de bem o invadiu e ele não temeu, arregaçou as mangas e começou a trabalhar com o que ele tinha, como a finalidade era o bem, os espíritos benfeitores se conjugaram a ele, potencializaram. Saíram a pedir. Então eu chego lá e peço, é uma coisa. A Maria do Rosário vai e sopra no ouvido de alguém. Olha, vai lá, Francisco Costa, conversa, você vai descobrir que você pode ajudar, eles têm um projeto, e aqui, pelo visto, os mentores são bons, né? Porque estão soprando com um monte de gente por aí e o pessoal está ajudando. Mas quando você se impacienta, se descompensa, nós levantamos uma barreira, e a espiritualidade benfeitora está ali. Mas essa barreira não permite que a influência deles me atinja. Então, o que é que me potencializa? Se eu estou impaciente, eu fico muito impaciente. Se eu tenho uma raiva, eu fico com muita raiva. Se eu começo a falar alguma coisa, eu vou falar muito e depois vou me arrepender. Onde eu parei, onde começou essa influência? Fato é, ela existe. E a escolha é nossa. Então nós vamos começar falando de mediunidade de uma forma muito simples. O nosso cérebro, ele é um complexo de neurônios. Mais ou menos 100 bilhões de neurônios. Num complexo orgânico de 75 aproximadamente, tudo é aproximadamente, 75 trilhões de células. Então, desses 75 trilhões, 100 bilhões estão aqui dentro. Isso quer dizer que o que está aqui dentro é um equipamento de alta qualidade. Sabe aquele sonho que a gente tem de ter um notebook de ponta? Agora você imagina que o notebook de ponta, o computador de ponta, ele foi inventado.
Não foi ele que inventou a gente. Então, se ele foi inventado, imagine a potência que o inventou. E imagine que 100 bilhões de neurônios é uma pequena fração do campo mental que comanda esse computador. Esse campo mental é o nosso espírito. Então, é a parte do HD do nosso espírito. É onde guarda-se todas as informações, tudo que eu já vivi, todas as experiências boas e ruins. E antes de eu reencarnar, a espiritualidade se debruçou sobre o meu caso, analisou tudo que eu já passei e a que nível eu cheguei de experiências para o momento. E aí eles não copiam e colam, porque se eles copiassem e colassem, a gente ia morrer afogado no meio da reencarnação. Eles restringem sabiamente uma capacitação desses neurônios através da hereditariedade, tá? Para que venha à tona uma carga compatível com a minha capacidade de administração, para que não seja exagerado. E nós temos um neurônio espelho. Esse neurônio espelho, ele vem com uma função muito além do nosso entendimento. Ele serviria para copiar os bons exemplos. Então eu foco no outro e imediatamente eu imito. E a gente usa para quê? Para ressaltar o defeito do outro. Parece que a gente sente o defeito do outro em nós. Mas eu nunca pergunto por que eu tenho essa facilidade de ressaltar esse defeito no outro. Porque o meu neurônio tem esse defeito. E quem imprimiu foi o meu espírito. Então ele rastreia os iguais e percebe. Então o que eu ressalto no outro é porque eu tenho em mim. Foi uma identificação neuronal que o meu espírito já imprimiu naquele cérebro, porque faz parte do que eu venho para trabalhar. Então eles restringiram, tá? E eu, ao invés de perceber é um defeito, aí eu imediatamente vou para o Emmanuel e digo, não, Emmanuel disse, o mal não merece comentário em tempo algum. Então o que eu faço? Aí eu pego o mal do outro que eu percebi, reconheço que ele existe em mim, aí eu falo de mim. Olha, a impaciência é uma deficiência tão difícil de trabalhar, né? Porque eu tenho isso, gente, é tão difícil. E se a gente encontrasse pessoas iguais e trabalhasse junto para ser mais paciente, ia ser tão bom, né? Não, eu digo assim, nossa, como você é uma pessoa inquieta e impaciente, porque eu admito para o outro, aponto no outro, mas para mim, não. É uma percepção mediúnica que eu tenho que capta o que o outro possui. É assim que eu acho. E aí o que acontece? Como eu não vigio, como eu não percebo e não aceito que é meu, eu vou copiando só. Vou copiando, vou apontando, vou copiando e não corrijo. Isso que vem à tona é exatamente o que nós precisamos corrigir. Então, é só prestar atenção. Você não precisa divulgar para ninguém. Nossa, aquele defeito de fulano ou de fulana está até me incomodando, porque está em você. E no fundo você sabe que foi o foco principal de organizarem essa reencarnação. Então fica caladinho, trabalha em você. E aí você educa, você muda o que existe nesse neurônio. Você muda. Tá? E ao mudar, porque imaginem que ele está encharcado dessa vibração, porque ela é algo que te pertence. Então quando você muda,
você muda o foco, o outro percebe. Porque o neurônio dele se espelhava no seu. Você não falou para ele, ele não falou para você. Ele percebe que você está diferente. O neurônio dele percebe que já não tem mais aquela conexão direta com você. Ele já não enxerga mais em você o defeito que ele estava acostumado. Aí ele pergunta, o que será que aconteceu? Por que ele está diferente? E nesse porquê ele está diferente, ele começa a anular o defeito dele no seu exemplo. Conseguiram entender? Que trabalho lindo que foi reservado para nós, que nós podemos realizar, porque está ao nosso alcance, é só querer mudar. Lógico que mudar não é fácil, tá? Mudar não é fácil, mas é por isso que nós nascemos com toda aquela carga de dependências, porque nós só nascemos com os sinaizinhos do Espírito que somos, mas a carga do que necessitamos, né? Os cuidados que nós pedimos anula aquela ação. Então eu sou um bebê de 3 meses, eu só vou demonstrar impaciência chorando. Você é uma criança irritada, que não dorme direito. E aí a sensibilidade da mãe com a forma como ela lida com aquela criança muda o campo de memória daquela criança. Por isso nós precisamos nos debruçar sobre essa criança e nos preocupar em dar para ela experiências novas que sufoquem aquele campo de memória, mas sufoquem de coisas boas. Então, falar de Jesus, ter um comportamento familiar saudável, evitar certas situações, né? Eu preciso brigar com meu marido, com a minha mulher, mas não precisa ser na frente do filho, porque o neurônio dele vai captar vai gravar aquilo e vai levar para o campo de memória. É lógico que ele não vai dizer assim, eu vou puxar esse neurônio porque tem aquele campo de memória, mas quando, por exemplo, na escola, presenciar a briga de 2 amigos, automaticamente a memória puxa o neurônio onde está arquivada a briga do pai e da mãe, ele acha normal. Aí ele passa a torcer por um, ou a potencializar, a querer participar da briga também. É o que ele tem de matéria. Aí entra esse trabalho que está sendo feito da evangelização de bebês, e agora já no útero, né? Tem a evangelização da gestante agora, com o bebê no útero. A Cíntia está fazendo esse trabalho. Para quê? Para nós mudarmos a carga de memória que já vem com o espírito, porque é o que ele precisa mudar. A gente já pode começar a fazer esse trabalho antes dele tomar as rédeas definitivas do seu corpo. E Kardec fala que a reencarnação começa na concepção e se completa por volta dos 7 anos. O espírito alheio passa batido e não pergunta, por que não pode ser aos 3, aos 9, aos 15, por que tem que ser aos 7? Aí você vai para a ciência. Vocês perceberam que o espiritismo é um aspecto tríplice? E Kardec não colocou assim, é religião, filosofia e ciência. Ele pôs ciência, filosofia e religião. Porque ele se preocupou de comprovar, né? Kardec é um cientista. Inclusive eu recebi ontem um videozinho curto falando sobre Kardec. Os diplomas que ele tinha, as habilidades, as aulas que ele dava. Gente, ele dava aula de anatomia comparada. Pensem. Então ele era um cientista. E a ciência, qualquer área da ciência, ela se edifica pela observação. Então observa se o fenômeno se repete, e aí ele se confirma. Não foi o que Kardec fez? Então, é ciência,
O que se comprova, nos leva ao raciocínio de como pode ser, é filosofia. E quando eu assimilo aquele raciocínio, eu passo a integrar essa forma, essa conduta à minha vida. Isso é religião. Não é religião, não é frequentar um templo. Tá? A religião a que Kardec se refere é a postura, é o comportamento, é a religiosidade. É o assimilar os conceitos e colocar em prática. Tá? Então, se a gente observa, a gente conclui pela lógica e passa a praticar. Só que se nós não temos conhecimento disso, a gente vai assimilar um outro conceito. Eu sou assim, goste de mim quem quiser, me aceite quem quiser. Isso mostra uma pessoa que não sabe a que veio e o que pode, a potência da alma dela para mudar isso. Eu convido vocês depois com calma a pegarem a pergunta 188, né? 188 do Livro dos Espíritos. Vai lá na observação. Ela tem uma nota de rodapé gigante. E lá o espírito que se comunica na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas declara que ele está reencarnado num outro planeta do nosso sistema solar, já numa condição evolutiva superior à nossa, de tal forma que ele está lá há 6 meses. Então, 6 meses, imagine uma criança de 6 meses. Só que esses 6 meses, ele tem envolvimento, comprometimento, sabedoria e trabalho condizente com uma pessoa que está há 24 anos na Terra. Ou seja, evoluir quer dizer que a infância é reduzida. Compreenderam? E nós testemunhamos isso. As minhas filhas, perante os meus netos, elas pareciam um charutinho na maternidade. Não se viravam, não se mexiam. As crianças agora só não nascem sentadas com o tablet na mão, porque não dá para passar. Mas vai chegar a época em que elas vão passar o WhatsApp. De dentro do útero, mas é assim: mamãe, vá para a maternidade que eu estou pronto para sair. A gente pensa que isso é piada, mas não é não. Viu? Isso vai ser um processo mental que vai minimizar o sofrimento do parto da mulher, porque nós conhecemos o parto com esse grau de sofrimento, porque estamos em provas e expiações. Mas não é assim para sempre. Né? Então a gente precisa compreender que nada é assim para sempre. Tá? Então por que a infância é tão longa na Terra? Olha, porque nós somos espíritos imperfeitos. Há muitas categorias dentro dos espíritos imperfeitos. A gente vai lá no Livro dos Espíritos, né, e lê. Então, espíritos primitivos, imperfeitos, né, espíritos bons, espíritos puros. É tão interessante, gente, que os espíritas dizem que são espíritos bons. Por isso que a gente não muda, porque a gente acha que já está bom. Não está entendendo, já está bom. Não é bons, está bom. Né? Mas um espírito bom, quem já leu Renúncia? Então vocês entendem? É Alcione, que vem, passa pelo que passa e não se contamina. É a gente? A gente é uma epidemia. Só nós já somos uma epidemia. Quando a gente nasce, a gente já contamina todo mundo. Né? Já irrita, a criança nasce rebelde, não, sabe, não aceita nada, não está contente com. Ela já está mostrando o espírito que é. Aí o que eu faço? Eu castigo. Eu boto de castigo, eu não educo. Ou eu me torno uma pessoa tão dialogadora, tão
calma, que eu digo, ai, olha, meu filho é um espírito forte. Eu tive uma experiência dessas ontem no avião. Que sentou uma mãe dessas atrás de nós, com uma criança que mandava nela. Uma criança de 1 ano e 7 meses. Gente, eu contei. De Porto Alegre aqui, ela apertou a criança, o botãozinho que chama a comissária, 16 vezes. E aquele barulho, no avião, né? E a mãe falava, ela vai vir. Aí eu vou falar para ela, foi ele que chamou. E você vai se virar com a tia, até que ela veio. E disse, senhora, por gentileza, esse botão perturba o avião inteiro. A senhora tem que controlar o seu filho. Daí ela disse, não, você não conhece ele. Ele tem um gênio, ele vai vencer na vida, porque ele faz acontecer. Olha, você veio. E aí a gente vê a dimensão que essa mãe tem de religiosidade, de comprometimento, de responsabilidade. Ela tem um espírito nas mãos, né? Aí é um tempo, essa durabilidade da infância é um tempo longo que a gente tem para oferecer material, para ele assimilar material novo e compreender, afogar as más tendências. Porque aí ele vai fazer uma contabilidade positiva. Uai, eu tenho essa sensação, mas a minha mãe me passou essa. Tanto que entrou em briga com essa. E eu já percebi que quando eu uso essa, eu me dou bem. Quando eu uso essa, eu me dou mal. Então acho que eu tenho que usar essa. Não é fácil educar um espírito. Mas por que aos 7 anos que completa a reencarnação? Se você perguntar ao nematologista, ele vai te dizer, só em torno de 5 a 7 anos, mais por 7 do que por 5, todos os componentes do seu sistema sanguíneo estão maduros. Tanto quando você coloca uma criança na pré-escola, ela pega toda a doença. O amigo espirra, ela pega a gripe. Né? Por quê? Porque o sistema imunológico dela não está pronto. Vocês sabem o que é o sistema imunológico? É a identidade do espírito. Você dá entrada no pedido da tua carteirinha de identidade e vai buscar depois de uns dias, não vai? Esses dias na nossa vida conta como anos. Então se é 5 dias, demora mais ou menos uns 5 anos para cada componente sanguíneo estar pronto para defender o corpo. E isso mostra a identidade do espírito, para o que ele veio fragilizado, para o que ele já encontrou resistência, aí ele está pronto para enfrentar as adversidades da vida. Vocês entenderam? Porque o sangue nada mais é do que a impressão do fluido vital percorrendo cada célula do seu corpo. Então, se você positiva as sensações, os sentimentos, a carga imunológica é forte. Quando você tem um momento de crise de ansiedade, de estresse, nesse momento, se durar 1 minuto, mas se durar 15, durar 1 dia, então a carga imunológica faz assim, ó. Porque os hormônios que derramam no seu corpo, a adrenalina, que dá aquela sensação de agitação, ela é de fato, aquilo não é fantasma. Teu coração acelera, as extremidades esfriam, tá? A corrente sanguínea aumenta a sua velocidade, aumenta a oxigenação do cérebro, automaticamente sua respiração fica mais ofegante, porque o cérebro está pedindo mais oxigênio. Olha só. Só que para atender essa urgência do corpo, a primeira coisa que é prejudicada é o teu sistema imunológico. Por isso que o ansioso está sempre doente. Ele tem sempre alguma resposta orgânica. Entenderam? Então vamos lá. Isso é só uma pincelada para vocês entenderem o que vem. A
gente, querendo ou não, todo mundo tem vestígio de mediunidade. Tá? Então, o Livro dos Médiuns, capítulo 14, item 159. Toda pessoa que sente a influência dos espíritos, em qualquer grau de intensidade, é médium. Essa faculdade é inerente, quer dizer, ela já está no homem. Ela existe. Ah, mas eu não tenho nenhuma manifestação de mediunidade. Nenhuma intuição. Você conhece alguém que nunca teve uma intuição? Se você não se convencer com isso, pergunte para você: Deus me criou por quê? Ele me colocou aqui por quê? Porque tudo que Deus faz tem uma utilidade, um fim benéfico. Nós somos multiplicadores de Deus, é isso que Ele espera de nós. E se a gente multiplicar o que Deus quer, o mundo vai ser maravilhoso, mas a gente está aprendendo. Se eu sou multiplicador, então é porque eu recebo uma inspiração divina. Eu posso não fazer da forma como me inspira, porque aí eu faço exatamente aquele confronto com as experiências que eu tenho. Entra novamente a necessidade de nós educarmos os nossos filhos de uma forma positiva, né? Então, se eu não faço, é uma escolha minha, mas que a intuição está lá, tá? Eu muitas vezes ajo porque a sociedade exige que eu confronte fulano, que eu dispute com fulano. Mas eu me incomodo, eu posso não admitir, posso não falar, mas lá no fundo eu não fico bem. Porque eu sou médium de Deus. Todos nós somos iguais perante Deus. Então Ele dá a todos nós a mesma cota. Vocês imaginam Deus nos influenciando para a impaciência? Não. Então, pelo menos de Deus nós somos médios, tá? Quando a gente chega a uma casa espírita, por exemplo, despreparada, com algumas sensações que hoje, pelo conhecimento que nós temos da neurologia, eu não estou falando eu. Olha, eu vou passar para você depois disso aqui. Tá? Então, assim, o conhecimento que a gente tem, nós sabemos que existem muitos transtornos que provocam as mesmas sensações que a mediunidade. Por exemplo, a ansiedade. Uma crise de ansiedade é aquela que eu digo assim: hoje eu não aguentei, hoje eu rodei a baiana. Sabe aquela, não sei se aqui usa o termo rodou a baiana, né? É uma crise de ansiedade. Se você for ansioso por natureza, você vai passar a vida rodando a baiana. Aí você chega num centro, você não fala. Ninguém chega no centro e fala assim: olha, eu estou sentindo isso porque eu me impaciento com aquilo, porque eu reclamo de tal, porque a pessoa só fala assim: eu sinto umas coisas assim, é mediunidade. Aí todo mundo vira médium para trabalhar com mediúnica. Primeira preocupação que o centro deve ter é: ele está captando não apenas o ruim que está dentro dele, mas automaticamente, quando eu me manifesto. Vocês já viram aquela pesca de festa junina? Sim. Tem aqueles peixinhos assim, que você tem que pegar? Então, nós somos peixinhos rodando. E os espíritos estão com a varinha, ó. Entendeu? Então, eu querer não depende de eu querer. Tudo que eu faço me conecta a uma qualidade de espíritos. E eles imediatamente entram participando na minha atividade. Então, se um faz uma atividade é uma coisa, se 2 fazem é outra, se 3 fazem, se 15 fazem. Aí, sem ser espírita, aquele autor foi sensibilizado e escreveu: não faça tempestade em copo d'água. Porque às vezes depois passa, você diz assim: nossa, não era para tanto, não precisava ter feito tudo isso, mas eu já fiz. Aí, alguns batem um arrependimento, mas já foi. Então, o que foi a mais é a potencialização espiritual.
Porque a mediunidade ostensiva não está escrito aqui na testa. Então, a primeira entrevista com a pessoa, eu escuto, eu tenho que me dar um tempo de avaliar. Essa história de meu mentor está aqui de plantão, já está me dizendo que a pessoa é meio perigoso. Porque se a pessoa tem um transtorno bipolar, que é tipificado com todos os sintomas de mediunidade, você põe uma reunião mediúnica, então você tem que seguir Kardec. O que Kardec ensina? Observação. Paciência, observação da pessoa. Ah, mas ela está com a mediunidade à flor da pele. Não tem problema. Ela vai ouvir o Evangelho. Se a casa tem tratamento, ela vai fazer o tratamento. Ela vai se empenhar, né, em levar isso para a vida dela. Se for uma mediunidade ostensiva, com o próprio tratamento e com a colaboração da pessoa, ela vai se acalmar, a espiritualidade vai fazer esse trabalho. Tudo a seu tempo. E a pessoa começa pelo começo. Porque, em primeiro lugar, gente, ela não precisa ser uma trabalhadora da reunião mediúnica. Ela precisa se relacionar bem na vida cotidiana. Ela precisa ser uma pessoa melhor. E o que faz a pessoa ser melhor não é a frequência dela na reunião mediúnica. É o esclarecimento que o Evangelho traz. Então, ele é um medicamento para todo mundo. Então, vamos com calma. Avaliar a pessoa. Né? O grupo de estudo já começou, mas chegou essa pessoa, tem que colocar a pessoa lá. Calma. Melhor aula para a pessoa é o Evangelho e o trabalho voluntário. Convide ela para um trabalho. Mas ela não quer. Não. Então, ela não vai ser um bom trabalhador da mediunidade, porque é voluntário. Então, ela vai ser aquele trabalhador inconstante da mediunidade. Isso é péssimo, principalmente para a pessoa. Porque ela está ampliando a sensibilidade dela. É tudo que ela não pode, enquanto não compreendeu. Porque ao ampliar, ela vai ser mais influenciada. E não tendo os padrões doutrinários, ela não vai ser bem influenciada por um espírito bom. Então, a vida dela vai virar um tormento. O que adianta eu ter um trabalhador a mais na mediúnica e um sofredor a mais lá fora? Esse não é o trabalho da casa espírita. Então, a gente precisa... mas essa pessoa na mediúnica pensa... espírita faz umas contas, gente, que a matemática espírita é terrível. Porque aí... dependendo do centro, ele diz assim, olha, eu fico pensando assim, essa pessoa numa reunião mediúnica, com esse potencial, ela vai receber 2 espíritos por sessão. 2 espíritos, né, em 52 semanas do ano, aproximadamente, vão ser 104 espíritos doutrinados no ano. E eu ainda falo doutrinado, como se eu convencesse alguém. Né? E aí, se eu não aceito essa pessoa, o que eu faço com esses 104 espíritos? Vai para cá. Porque se aqui você pressupõe isso, me diz com quantos espíritos ela convive lá fora, todos os dias. Deve dar 104 num dia só. Então, ela não precisa ser mais equilibrada para a vida diária do que para a reunião mediúnica? Olhem a nossa responsabilidade. E hoje, nós já estamos percebendo que o materialismo, porque nós somos materialistas. A gente diz que não é, mas é. Se eu tiver que optar entre um trabalho espiritual e uma vantagem material, eu vou para a vantagem material. Eu digo assim, se eu melhorar meu campo econômico, eu posso me dedicar mais ao espiritismo. É uma condição sine qua non. Se eu tenho mais lá fora, eu posso me dedicar melhor aqui dentro. Mas qual é a relação? O Chico não tinha nada. O Chico não tinha nada. E olha o trabalho que ele desenvolveu. Então, não há uma relação entre ter e ser. Essa relação somos nós que temos um problema de visão espiritual grave que estabelecemos. Tá? Então, em primeiro lugar,
A casa espírita precisa educar, se preocupar de educar o homem lá fora, para ter bons trabalhadores aqui dentro. E nessa busca, esse cansaço material que nós estamos vendo em todo mundo, as desilusões, as decepções, é um cansaço material. Porque nós não somos seres materiais, nós somos seres espirituais. Então uma hora a gente vai cansar e vai buscar a nossa essência. Vai fazer, escrevam isso. Que todo mundo corra para os centros espíritas. O espiritismo, ele vai ocupar em preparar o homem para ser um homem melhor lá fora. Vamos ver se ele vai. Ele não passou ainda, está ligando de novo. Ele precisa ser um homem melhor. E eu preciso me preocupar com isso, oferecer o material para isso. Tá? E isso eu ofereço através do Evangelho e da consciência. Ah, mas por que todo mundo tem que ir para o trabalho voluntário? Isso aí é igual que da casa. Quer ter muito voluntário no trabalho social. É que, infelizmente, o trabalho social é o dar-se ao outro. Para eu aprender que eu estou no mundo, para enxergar o outro, eu preciso criar o hábito. E o hábito é o compromisso. Então eu venho para o trabalho social, é um voluntário obrigado. Ele vem, aí o que acontece? Fatalmente, querendo ou não, ele vai começar a enxergar o outro. Ele tem que enxergar. Ele vai entregar a roupa. Não fiquem assustados com o título, mas simplesmente aqui nós vamos mostrar que a mediunidade ostensiva, hoje ela pode ser estudada e certificada por exames de neuroimagem. Hoje não dá mais para mentir, dizer assim, eu sou médium e eu não sou médium. Se você coletar exames de sangue, de neuroimagem é tomografia, ressonância, raio-x, e você certifica se a pessoa é médium ou não. Nos Estados Unidos, nosso Júlio Prieto Pérez está participando. O Júlio Prieto, não sei se vocês conhecem, ele trabalha com transcomunicação instrumental. Tá? Então ele está fazendo um trabalho junto com Michael Persinger, Andrew Newberg. Então são neuropsicólogos, neurocientistas nos Estados Unidos, e eles já mapearam o cérebro de médiuns de psicografia. E agora eles estão num trabalho de mapear a psicofonia. Por quê? Eles conseguiram provar que na hora do transe mediúnico o campo de memória não está sendo acessado. Então não pode ser algo do médium. Entenderam? Ele não está resgatando do inconsciente dele. E aí o transe fica qualificado. E o que é o transe? Né? Então aqui diz assim, que um médium ostensivo ele pode ser diferenciado de um médium. Nós não somos todos médios. Então, conforme aumenta a quantidade de cristais de apatita na nossa glândula pineal, aumenta a nossa capacidade de antenagem. Então, a gente rastreia energia eletromagnética. O cristal de apatita é de fato um cristal. Então veja que na nossa ignorância a gente já definia a mediunidade. A gente diz assim, nossa, parece que você tem uma bola de cristal na cabeça. De fato. Né? Então veja, o cristal de apatita ele existe na natureza. E ele tem uma capacidade, não existe a cristalterapia, que as pessoas dizem que os cristais têm energia. De fato eles têm. Não é o caminho do espiritismo. Não é. Como é que eu sei se uma terapia se enquadra no que Kardec colocou? Porque as casas espíritas estão assimilando outras terapias, como espíritas. Então você vai aí, você encontra casas fazendo aromaterapia, né? Cristalterapia.
e apometria. Ah, mas é que Kardec não teve tempo de falar, não tinha sido inventado isso, é a desculpa do espírita, que não estudou a doutrina. Porque Kardec pontua tudo que é de dentro para fora. Tudo que é de fora para dentro tem um atendimento imediato, mas não resolve a circunstância. Tá? O passe é uma terapia, é um medicamento de pronto-socorro. Você dá energia para a pessoa, incentivando-a que aquele bem-estar do momento do passe, ela possa fazer perdurar pela boa administração. Ah, então o passe não é espírita. É, o passe é. Por quê? Porque o passe tem a participação dos mentores espirituais que conseguem avaliar o seu campo energético e recanalizar a energia. Eles não resolvem, porque a cura é do espírito. A cura definitiva é do espírito, tá? Mas eles te apontam, eles dizem a tua condição espiritual. Eles falam que aquele tratamento é um incentivo, mas que na raiz daquele tratamento você precisa trabalhar isso na sua vida. Então, é uma terapia espírita, tá? Agora, se encher a pessoa de cristal, como o cristal absorve energia eletromagnética e nós somos energia eletromagnética numa dimensão muito acima do que podemos hoje definir, mas somos, então momentaneamente a gente sente algum benefício, tá? Então o cristal de apatita, ele tem uma capacidade de absorver energia eletromagnética. Então quando ele absorve, ele vibra. Agora vocês imaginem microfragmentos de cristal de apatita dentro de uma glândula pineal. Qualquer pensamento que é energia eletromagnética que se aproxima do campo ao qual ele está acostumado, porque naquele campo que sou eu, ele já está apaziguado. Mas quando chega algo diferente, nós todos somos diferentes um do outro, ele começa a vibrar, ele se encharca daquela energia externa e ele impressiona o corpo físico com a energia que é do espírito. Então, se eu estou alegre, e eu vou fazer um exame de laboratório, então eu vou descobrir que eu tenho dopamina, que é um dos hormônios cerebrais, numa quantidade maior. Isso me proporciona bem-estar, ânimo, que é o hormônio que dizem que na academia, após um exercício, você fabrica, te dá bem-estar, aumenta o teu limite à dor, o teu sistema imunológico fica melhor, mas a prece, o trabalho no bem, também proporciona isso, não tem que pagar mensalidade. Se fizer exames de laboratório, em quem fez uma academia e em quem se entregou ao trabalho, eu não estou falando de espiritismo, estou falando de uma forma geral. Essa satisfação, essa plenitude, né? Essa recompensa, o nosso cérebro, ele interpreta o estado de recompensa, ele beneficia o organismo. Então, se vem um espírito feliz, a capacidade de vibração produz dopamina. E vai estabelecendo o campo, a personalidade do espírito no meu corpo. Isso é um fenômeno mediúnico. Então, o médium, que ele não tem essa sensibilidade de captar o pensamento íntegro do espírito a ponto de lotar e ele falar, é chamado de médium de sustentação. Ele fica nas sensações físicas, mas ele não tem cristais de apatita suficientes para sequestrar o pensamento do espírito como um todo. Ele sequestra as sensações. Entenderam? Que não existe no espiritismo que médium de psicofonia é melhor que o de sustentação. E que o de sustentação a gente inventou isso para eles não desanimarem. Eles definitivamente são indispensáveis para a nossa reunião. Eles fazem o campo vibratório da nossa reunião.
E se eles não existissem, não sequestrassem esse campo de sensações do espírito, para o de psicofonia ficaria muito pior. Porque ele teria que administrar toda a bagagem do espírito, sensação, e às vezes a sensação física é muito forte. Então seria como eu fazer uma palestra com alguém pisando no peito do meu pé com salto-agulha. É só para vocês compreenderem, tá? Mas todos nós temos capacidade de sequestrar em menor ou menor, maior ou menor condição. Então aí quando eles vibram, e na intensidade que eles vibram, eles vão impressionando o cérebro através do hormônio único que a pineal fabrica, que é a melatonina. A melatonina, ela impulsiona a cadência dos mais de 100 ou 200, já nem sei mais em quanto está, neurotransmissores, hormônios cerebrais, tá? Então, eles vão a tal campo e nós, como somos muito instintivos, o instinto, quando a gente fala o instinto, gente, a gente está falando de uma área do cérebro que aprendemos a usar em muitas reencarnações para nos defender, porque não tinha diálogo. Lá atrás a gente nem sabia falar. Quantas vezes nós experimentamos as sensações de ter que nos defender para sobreviver? E aí a gente atacava. Hoje, a nossa forma de ataque não é com arco e flecha, não é com tacape, não é com marreta, é com palavras. E aí, quando influencia o hipocampo, tálamo, hipotálamo, é exatamente onde está a glândula pineal, e eu não consigo, eu não canalizo até a parte nobre do meu cérebro, que é a parte frontal de reflexão, de análise, ela fica na base, na parte do cérebro que é mais antiga. Então imagine que o cérebro ele foi sendo feito de trás para frente, tá? Então aqui atrás e o intermediário é só instintivo e motor, a movimentação. Então você, ao ver um médium numa reunião, você já sabe em que estágio ele está. Se ele não fala nada, ele só se debate, ele esmurra, ele está com a mediunidade no estágio instintivo. Ele não aprendeu a analisar o fenômeno e a ser o interpretador do fenômeno com restrições, né? Proporcionando a educação mediúnica, por falta de esclarecimento. Ele não conhece. Quanto que nós estamos aprendendo hoje? Né? Quanto a gente sente, em vez de já sair batendo, a gente aguarda para dar um tempo de análise do fenômeno e começar a interpretar em palavras que não sejam agressivas o que o Espírito está querendo dizer. A gente não precisa sair derrubando o dialogador, batendo na mesa. Não precisa. Isso é o processo de educação da mediunidade. Olha aqui o que eu estava falando para vocês. Aqui a parte motora, ali a parte do meio. Vocês viram? O que tem ao redor é muito maior. Só falta a gente aprender a usar. A gente tem muito mais elementos, material para reflexão do que para ação. A ação instintiva, porque o instinto ele preserva a vida. Então, se você tem fome, ele vai buscar alimento a qualquer preço. Se você tem sede, a mesma coisa. Se você tem que partir para ação, ele entende que tem que atacar para se defender. E hoje nós já aprendemos a dialogar. A gente não parte para a briga. Então, a agressividade, a sexualidade, a fome, o sono e a sede são instintivos. Aí você vê aquele médium, eu não sei se aqui acontece, mas eu já vou usar a minha casa, por exemplo, para vocês entenderem. Aquele médium que ele se desdobra na reunião, roncando. Ele recebe o espírito do ronco. Ele ainda está no estado primitivo do perispírito, então ele não fala, ele ronca.
Aí você chega no final e diz, fulano, você adormeceu. Ele diz, não, eu estava desdobrado. Porque as pessoas não sabem o que é o desdobramento. O desdobramento é a desvinculação total do perispírito. Ele fica só com os tênues fios, que lhe dá a liberdade de percepção em 10D do mundo espiritual. Temperatura, cheiro, sentimento, sensações, ele dá todas as sensações. Porém, o corpo, ele fica só sustentado pelo mínimo de vitalidade. Então, o batimento cardíaco da bradicardia, você vai lá a 30, só para sustentar a vida. O corpo resfria. Só fica a oxigenação necessária para manter os órgãos vitais. Como é que a pessoa se desdobra roncando? É que nem morto roncar no próprio velório. Aí o que está acontecendo com aquela pessoa? Bom, a gente tem que analisar, ela pode estar cansada. Porque uma pessoa que levanta às 4, às 5 da manhã, que trabalha o dia inteiro e que ainda tem disposição de ir para uma reunião mediúnica, os fatores ambientais, a própria vibração faz com que a pessoa coloque para fora, né, relaxe de uma maneira e coloque para fora dos seus instintos. Como ele está calmo, é o sono, albergado na parte instintiva do cérebro. Ele dorme, tá? Isso é fácil aceitar, isso é uma condição do nosso organismo. O que não é fácil aceitar é a pessoa insistir em dizer que está acontecendo uma coisa que na lógica, já que o espiritismo é ciência, a gente tem que entender a ciência. Ele não está desdobrado, tá? Olha onde que está a glândula pineal. Vocês estão vendo? Ó. E ela só libera melatonina, tá? Você já viu uma pineal de verdade? Então eu ganhei a foto. Olha lá ela. Ela é do tamanho de um grão de ervilha, mais ou menos, tá? Essa, né, lógico, a pessoa já tinha desencarnado, então foi dissecado o cérebro. E aí, ela tem uma função orgânica de despertamento da sexualidade. É quando ela está pronta e ela começa a secretar a melatonina, que desperta os hormônios da sexualidade. Aí o pessoal dizia assim, depois ela perde a função. Aí ela fica mineralizada, ela perde a função. No estudo da mediunidade e essa busca científica para avaliar o cérebro e conectar a isso que a gente chama transe e outras coisas que os espíritas inventaram, sabe? A ciência está comprovando. Então ela percebe num exame de neuroimagem pineais que estão cristalizadas, mas o cristalizado é porque tem muito cristal de apatita. Tem tanto que aparece, mas tem uma diferença. Quando eles ampliaram a imagem, ela não está cristalizada. Hoje nós temos uma possibilidade de ampliar a imagem e ver que existe microcirculação sanguínea, os cristais estão vivos. Microcirculação sanguínea, o que eu disse mesmo que o sangue era? Fluido vital. É a identidade do espírito nos cristais de apatita. Então, quando vem uma identidade diferente, ele defende, ele estranha. E aí ele preserva o cérebro, ele protege o cérebro. Então, por exemplo, é um espírito muito agressivo. Aí ele descarga serotonina na parte do hipocampo, do tálamo, do hipotálamo. E aí a pessoa amortece. Que é para não ter agressões de espelhar. Olha o neurônio espelho, por que ele é importante? Simplesmente eu copiar o que o espírito está falando, ou a ação que ele está tendo. Então, quando amortece o meu campo de ação, ela vai expandindo, amortece, só sobra o quê? A parte do raciocínio e da reflexão. E aí cabe ao médium e ao que ele é como ser humano lá fora,
como ele encara as situações da vida, como ele se comporta no dia a dia, ele vai expressar a mediunidade. Se ele é uma pessoa agitada, ele vai expressar com ansiedade, ele vai usar palavras que geram ansiedade. Vocês imaginem o Fernandinho Beiramar. Vocês conhecem o Fernandinho Beiramar? Já ouviram falar? Numa mesa mediúnica. E o Chico Xavier numa mesa mediúnica. Expressando o mesmo espírito. Como seria? Vocês conseguem perceber? É o mesmo espírito. Mas um vai derrubar tudo, o outro vai canalizar, porque ele tem conhecimento da mediunidade e ele sabe que ele pode traduzir o que o espírito está sentindo nas palavras que lhe são habituais. Olha que lindo que fica o fenômeno. Eu não perco o comando, porque o médium ele se justifica. Não, mas esse espírito é que nem a criança no avião. Esse espírito era muito forte, ele mandou em mim. Não, você é que não está exercendo o comando da sua reflexão. Você é totalmente instintivo no seu dia a dia. Entenderam por que é importante eu educar o homem lá fora para educar a mediunidade dentro do centro? Que lógica que tem? Então, quando eu ponho o evangelho para a pessoa e eu faço a pessoa interpretar, olha, está aqui o evangelho, né? Lê e encaixa isso na sua vida lá fora. O que você tem para me dizer? Isso aqui, ó, amar os seus inimigos. Até onde você consegue? Quem consegue amar os inimigos? Não, eu até, se for um inimigo desse nível, eu até que... Mas esse aqui eu não suporto. Olha que bom a gente trazer isso para o centro e avaliar. E quando você não suporta e reage, o que você sente imediatamente na sua vida? Eu estou dando aula de causa e efeito para ele. Eu estou ensinando essa pessoa a perceber, a sentir a vida. Porque a gente vive. Mata um leão por dia, a gente fala, tem que matar um leão por dia. E a gente não avalia que amanhã vai ser o resultado do que eu fiz hoje. Lei de causa e efeito. Então, se eu pensar um pouquinho mais hoje e agir diferente, vai ser melhor amanhã. Eu vou desconectar daquela vibração. Então, eu prefiro ter um bom homem lá fora do que um mau médium dentro da casa. Prestem atenção. Dizer para a pessoa assim, ó, você tem mediunidade. Se você não trabalhar a mediunidade, nada vai dar certo para você lá fora. No fundo, é uma verdade. Mas a gente interpreta errado. A gente diz assim, se você não estiver nas reuniões mediúnicas, aqui recebendo espírito, lá fora vai dar tudo errado. Mas se eu trabalhar a mediunidade é me trabalhar, me analisar, é o vigiar e orar, tá? Então, automaticamente, quem vai conectar comigo são espíritos do mesmo nível de ações que eu estou tendo. Se eu me melhorar, eu vou ter conexão de espíritos bem melhores. Olha aí. Aqui é uma tempestade química que está acontecendo, né? Então, o que vocês estão vendo ali são hormônios que levam de um neurônio ao outro. Esse é o cabinho do hormônio, os dendritos que chamam, né? Então, você vai ver de um neurônio ao outro passar N hormônios que vão espelhar exatamente o que você está sentindo. Eu achei tão interessante, porque você imagina que o seu cérebro, essa tempestade química é como os raios que caem aqui, tá? De diversas intensidades. Tem até os que causam apagão, né? Como ontem. Tá? Então, o seu cérebro, pense, quando ele está em ação, com diversas coisas tomando o campo cerebral, simplesmente ele deve aparecer uma estrela de tantas ações que acontecem. Olha lá. Agora pense que você tem 100 bilhões de neurônios. Se cada neurônio estiver sendo utilizado, que não está, né?
Então, e em 1996, Brian Salzberg, que é um cientista americano, ele inventou lá uma tal de sonda potenciométrica, que conseguia medir, como o voltímetro mede a voltagem, essa sonda conseguia medir a potência de energia eletromagnética, que é a base do pensamento. Então ele se juntou a cientistas ingleses que fizeram um microcatéter e uma microcâmera, inseriram no cérebro e eles fotografaram o pensamento. Como? Porque são elementos químicos que entram em ação, que se misturam e provocam como se fossem pequenos raios na nossa cabeça. E aí ele percebeu que entre um neurônio e outro, eles viajavam a uma velocidade de 450 km por hora. Tá? E entre um pensamento e outro, tinha um prazo inferior a 1 segundo. Agora imagine isso acontecendo no seu cérebro quando você tem raiva de alguém. Você emitindo um pensamento de raiva, conjugando o seu cérebro todo para a raiva. O que acontece? Há uma descarga elétrica que pode causar um apagão dentro de você. O maior mal, ou aliás, o único mal certo é para você. Porque você não sabe se a onda eletromagnética, aquela tempestade que aconteceu na sua cabeça, vai chegar a outro, porque depende da sintonia dele. Às vezes ele já está noutra, ele nem lembra de você. E você está rememorando, já aconteceu há 10 anos. Mas quando você lembra, volta a acontecer em você. E a intensidade do que você sente é como o relâmpago que cai, o raio que cai, pode dar um apagão. Pode te provocar um AVC, pode matar neurônios. E os neurônios, eles comandam todo o seu corpo. Qual é o neurônio que vai ser atingido? Então, o mal para você, você escolhe fazer na hora que você pensa. Pensem nisso. Eu acho que esse é o caminho de nós começarmos, até por alto amor, inveja, orgulho, começar a não fazer o mal. A não admitir pensamentos maus dentro de mim. Porque eu não quero me fazer mal. Olha lá, gente. Tá? Olha assim. Tá vendo? A pineal capta e ela envia a mensagem neuroquímica. Então ela produz o hormônio e gera as reações. Que quando eu permito, pela educação da mediunidade, que chegue a minha parte reflexiva, aí eu estabeleço um transe mediúnico equilibrado. Só que é uma briga nas nossas reuniões mediúnicas, não sei aqui também. Não tem pessoas que dizem assim, não gente, eu já estou assim numa condição, eu não sou uma pessoa boa, mas eu já estou numa condição que eu não consigo mais receber um obsessor. Eu não consigo, eles são muito ruins. Eu já não consigo, olha, eu já consigo assim de mentor para cima. Né? Porque eu não sei isso aqui, essa diferença. Tá? Ó, eu vou passar. Ó, afinidade fluídica. Afinidade fluídica é a minha condição moral. Então, eu me identifico com os meus iguais. Aí, quando a gente fala de mediunidade, a gente pensa isso. Gente, como é que eu vou receber um assassino? Um pedófilo? Um corrupto? Eu não sou corrupto. Vocês são? Corruptos? Não? Eu sou. Eu sou. Em muitos momentos. Eu sou. Eu descobri que eu sou uma corruptora de menores. Vou explicar por quê. Porque eu tenho 2 netos, um de cada filho. Uma filha mora comigo. E a netinha
Outro dia veio com uma lição de casa, a mãe tinha ido ao médico, ia demorar, porque foi em São Paulo, e eu fiquei com ela. Ela tinha que fazer lição, tinha que ser naquele horário, mas eu também tinha lição para fazer. Eu estava mais preocupada com a minha do que com a dela. E aí eu falei assim, Malu, se você fizer a lição rapidinho, vovó te dá um Kinder Ovo. Corrupção. Porque a lição é um dever. O dever é para ser cumprido, não é para ser comprado. Concorda? Aí eu ensino hoje isso para ela amanhã, depois. Aí a mãe diz assim, nós vamos na casa de uma amiga da mamãe. Se você se comportar bem, eu te levo no McDonald's. Eu estou dizendo que o dever tem que ser contemplado. Não é feito porque é feito. Ele precisa ser premiado. Aí o neurônio dela vai absorvendo e gravando. Quando ela for puxar a ficha do que está registrado, ela está registrando isso. Quem foi que ensinou? Minha avó, minha mãe. Então, eles não podem querer meu mal, eles ensinaram bem. Aí eu sou engenheiro hoje, né? Minha neta é engenheira. Não é ainda, tem 6 anos, né? E aí, eu tenho que aprovar um monte de plantas, alguém chega lá com uma certa urgência e diz, aprova a mim primeiro. Aí ele fala, mas isso vai ter um preço. Corrupção. Que eu aprendi na infância, com um Kinder Ovo. Entenderam? Toda vez que para cumprir um dever, que a gente tem urgência, a gente premia alguém, nós estamos corrompendo, nós somos corruptos. É que são coisas tão naturais que a gente não percebe e continua fazendo. Tá? Então aqui, ó, o médium que recebe o espírito, ele não precisa ser como espírito, porque no exercício da mediunidade, a disciplina gera confiança na espiritualidade. Com esse, eu sempre posso contar. Não é porque ele vem toda semana, não é por isso, mas é porque ele sai da reunião e leva para casa os depoimentos dos espíritos como uma lição de casa. Eu preciso colocar isso em prática na minha vida. Com dificuldade? Com dificuldade. Como é que está definido o bom espírita no capítulo 17 do Evangelho Sempre Perfeitos? Bom espírita é aquele que empenha todos os esforços para domar as suas más inclinações. Não é o que é perfeito. Então, quando eu estou me esforçando, eu sou um bom médium. A espiritualidade confia em mim e mais. Ela sabe que se me confiar os piores espíritos, eu não vou me contaminar. Porque eu já tenho a base doutrinária para compreender que eu não vou copiar e colar. Eu vou ser um enfermeiro, eu vou cuidar sem me contaminar. E aí ela me confia os piores espíritos, por quê? Porque eu inverti. Tá? A sintonia vibratória é a afinidade moral. A afinidade fluídica, a afinidade fluídica é aquilo que eu crio momentaneamente para trazer a comunicação do espírito fiel sem me contaminar. Eu criei momentaneamente uma afinidade fluídica, não moral. Eu não sou igual a ele, mas eu abri campo para que ele se expressasse através de mim como ele é. Eu o respeito como individualidade. Entenderam? E aqui, aqui na realidade eu só atraio aqueles que são como ele. Tá? Agora nós vamos dar uma paradinha. Vamos fazer um intervalinho então, né? Tá?